Vamos comentar o nosso segundo texto bíblico. Nós encontramos em Jeremias capítulo 13 e o capítulo 14, né? Capítulo 13 diz: o cativeiro é representado por um cinto. Então nós vemos que Deus mandou que Isaías comprasse um cinto de linho, né, e colocasse sobre o seu lombo, e depois ele pegou esse cinto de linho, conforme diz a palavra do Senhor, né, e ele enterrou, né, escondeu numa caverna. E depois ele foi lá e tirou aquele cinto, e o cinto estava apodrecido, né? E então nós vemos que a palavra do Senhor veio a ele. Deus disse que faria assim, verso 9. Assim diz o Senhor: do mesmo modo farei apodrecer a soberba de Judá e a soberba de Jerusalém. Este povo maligno que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha para o propósito do seu coração e anda após Deus a lei. Então, meus amados irmãos, o cativeiro babilônico, né, era representado por um cinto que o profeta enterrou, depois ele foi e trouxe. E Deus disse que assim como aquele cinto que foi enterrado, aquele cinto, apodreceu, assim Deus faria, né, apodrecer a soberba de Israel, a soberba de Jerusalém, não é? Deus chamou este povo de povo maligno, não é? E que o Senhor não pouparia mais o castigo desse povo por causa da sua pecaminosidade. O povo tinha se tornado maligno, não é? Mas ainda há esperança. O versículo 15 diz assim: escutai e inclinai os ouvidos, e não vos ensoberbeçais, porque o Senhor falou. Dá glória ao Senhor vosso Deus, antes que venha a escuridão, antes que tropecem os vossos pés nos montes tenebrosos. Então, ainda havia uma esperança, né? Se o povo se arrependesse, se o povo desse glória a Jesus, se o povo se arrependesse antes que viesse o castigo, Deus ainda se arrependeria, não é? No verso 7. E por isso não ouvis se por isso não ouvis, a minha alma chorará em lugares ocultos, por causa da vossa soberba, amargamente chorarão, não é? Veja mesmo, Deus chorando, Deus ficando desgostoso, um Deus que é tão grande, irmão, chorando por causa do povo. Mas aí não havia arrependimento da parte de Deus, mas porque o povo não se arrependia. Deus se arrepende quando o povo se arrepende. Deus, ele não castiga o homem para puni-lo voluntariamente. Deus faz isso quando o homem não se arrepende. Então a Bíblia diz que ainda havia uma esperança através da oração, não é? Nós vemos, meus amados irmãos, o verso 23, pode o etíope mudar sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Nesse caso também vós podereis fazer o bem, sendo ensinado a fazer o mal, não é? Então nós vemos aqui que o povo foi ensinado a fazer o mal pelos sacerdotes, pelos profetas, pelos seus governos, mas nós vemos que a maldade deste povo, a Bíblia diz, assim também diz o Senhor, verso 21, descobrirei as tuas fraldas até o teu rosto, e aparecerá a tua ignômia, não é? Eu vi as tuas abominações e os teus adultérios, os teus rinchos, e as enormidades das tuas prostituições sobre os outeiros no campo de ti. Jerusalém, te não purificarás, até quando ainda? Então Deus chamando para a purificação, para o arrependimento, né, irmão? Nós vemos no capítulo 14, a Bíblia diz: a palavra do Senhor veio a Jeremias a respeito da grande seca. Anda chorando, Judá, e as suas portas já enfraquecidas, anda até no chão, clama. Mas nós vemos aqui, Jeremias estava clamando, Jeremias estava chorando pelo povo. O que é que Deus diz a ele? Versículo 10. Assim diz o Senhor acerca deste povo: pois que tanto amaram afastar-se e não detiveram os pés, por isso não se agrada deles, mas agora lembrará da tua maldade e visitarás os seus pecados. E disse o Senhor: tu não rogo por este povo para o bem. Quando jejuar não os ouvirei, e o clamor e oferecer holocausto de manjares não me agradarei. Antes os consumirei e pela fome e pela peste. Então, meus amados irmãos, nós vemos que Deus estava disposto, né, a destruir o povo, não voluntariamente, mas em consequência da falta de temor, de respeito do povo. O povo não buscou a Deus
E nós vemos aqui que Deus agora estava clamando, restituindo ao povo a consequência da sua maldade, dos seus pecados, por não haverem buscado a Deus nem se arrependido quando os profetas falaram. Pelo contrário, eles amavam os profetas que falavam falsamente, conforme diz o versículo 14, sem Deus nunca ter enviado, não é? Ele dizia a adivinhação e enganava o coração desse povo, não é? Mas nós vemos que Deus diz que assim como os profetas lhe enganaram e eles se enganaram pela palavra do profeta, não aceitaram a palavra do verdadeiro profeta, assim ele seria destruído. Versículo 17 diz assim: portanto lhe dirá esta palavra, os meus olhos derramam lágrimas de noite e de dia não cessarão, porque a vista do meu povo está ferida, e de grande ferida da chaga dolorosa. Então nós vemos aqui, amados irmãos, que Deus estava desgostoso, né? O homem com seus pecados, ele faz com que Deus se torne desgostoso, mesmo ele sendo Deus absoluto, mas ele ama o homem, e por isso ele se torna desgostoso. Assim também com a Bíblia diz no Novo Testamento: não entristeçais o Espírito Santo, com o qual está selado para a vida da redenção. Então o pecado do homem deixa Deus desgostoso, né? E nós vemos que aí, meus amados irmãos, a Bíblia diz no versículo 18: até os profetas e os sacerdotes correm ao redor da terra e não sabem nada. Então estavam totalmente corrompidos, totalmente envolvidos na prática do pecado. E eu digo, o crente, meus amados irmãos, ele não deve viver na prática do pecado. Quando o crente peca, como é que a gente diz? Um deslize espiritual. Porque a partir da hora que ele passa a viver na prática do pecado, não tem mais jeito. A prática do pecado, ele volta de novo a pecar a mentalidade, e é como diz, é o porco, a porca lavada que volta ao lamaçal, e o jumento é o seu espojador, não é? Mas nós, se viermos a pecar, temos um advogado para com Deus, Jesus Cristo o justo, né? Ele é o nosso advogado e intercessor diante de Deus. Que Deus nos abençoe.